Excelentíssimos ouvintes, colendo internet, egrégio mundo jurídico. Eu sou o Henderson Fürst, sou editor jurídico aqui do Grupo GEM. Nós estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e tenho um orgulho de ter meu ciclo de amizade, porque gosto muito, quero bem, leio tudo que escreve, estou puxando o saco, porque eu sei que ele não gosta. Meu querido amigo Gladstone Mamed, seja muito bem-vindo aqui ao nosso palco virtual. Como você está, meu amigo? Bem, graças a Deus. Como é que tá, querido? Tudo jóia? Aqui ainda é melhor, que bom revê-lo. Prazer, meu. Mamed, hoje nós temos uma missão de falar sobre o uso de tecnologias jurídicas para os vários desafios societários, que, inclusive, é uma parte do que você trata na obra que nós estamos lançando. O que você e Eduarda, quando vocês pensaram, precisamos escrever esse livro, qual foi o grande fato, o fenômeno que vocês perceberam que havia necessidade de deixar ali um ensinamento? Eu tirei Eduardo do fórum. Eu sou um bom marido. Quando nós nos casamos, Eduarda ia ao fórum, ia ao Tribunal de Justiça e etc. E eu, à época, me lembro muito bem de ter falado para ela: tá errado. Você está trabalhando com problema. Você deveria vender solução. Há uma supervalorização do processo no Brasil. Professor Alexandre Freitas, que me perdoe, professor Guilherme Nutti, no processo penal, que me perdoe, mas processo é tratamento, litígio é doença. Quando o direito não funciona, você tem litígio e começa um processo. Eu fico a me perguntar se realmente a gente fica 5 anos na faculdade, quando vai fazer mestrado, doutorado, especialização, se a gente lê tanto para argumentar a posição do cliente que entrou, que você nem sabe qual é. Porque dentro de um litígio, quem te procurou foi A, sua opinião é A. Quem te procurou foi B, sua opinião é B. Será que a advocacia, será que o direito é simplesmente uma ciência argumentativa? Então, lá atrás, 23 anos atrás, nós vamos fazer de casamento, bodas de palha, agora em outubro, eu comecei a encher a paciência dela, falando: olha, deve haver um direito melhor, um direito que seja da solução e não do problema. Um direito que não tem que esperar o juiz chegar para a audiência ou terminar a audiência anterior para te atender depois. Um direito em que alguém te traz algo que será feito e você aponta o caminho ou, o que é mais interessante, aponta o melhor caminho. Essa história passou por uma série de livros, é o 9º livro que nós conversamos, que nós publicamos juntos, e é bem interessante meu ato falho, porque são livros de conversa de casal. Sabe, essa coleção que chama Soluções Jurídicas, onde estão todos esses livros, ela poderia chamar-se Solução DR, Discutir a Relação, porque o que todos esses livros nasceram de discutir a relação. Marido e mulher, ela, advogada, eu, professor de direito, ela, na prática do direito, eu, na teoria, casamos-nos como deve ser. Quem acha que é só prática no direito é despachante. Quem acha que é só teoria no direito, não põe os pés na realidade. Nós nos casamos, teoria e prática, e as nossas DR renderam 9 livros, o último deles, Estruturação Jurídica de Empresas. Nós falávamos há pouco do holding, você foi o primeiro a escrever sobre isso no Brasil, você lança a ideia desta tecnologia jurídica, e nós começamos a observar não só o uso ampliado, como também
a utilização de modelos prontos, de arquétipos estruturantes prontos, que não correspondiam com o planejamento feito por aquela família para a utilização de uma holding. E aí vir a sua ideia de que advogados precisam saber fazer essa arquitetura jurídica e corrigir quando a arquitetura já está problemática. Arquétipos estruturantes é lindo, né? Arquétipos estruturantes, na verdade, o que o povo estava fazendo é copiar modelo da internet. Né? E aí é aquela situação: nós temos mais de 1 milhão de advogados, as pessoas precisam prestar o seu serviço, precisam ser remuneradas, e estava na hora, é por isso que o holding nasceu, estava na hora da gente começar a elevar o nível, sabe? O advogado tem que se dar importância. E ele não se dá importância simplesmente levantando o nariz. Ele se dá importância não fazendo aquilo que qualquer um pode fazer. Ir na internet e copiar o modelo. Holding Familiar é um livro que, pela primeira vez, diante de que vários escritórios começavam a oferecer, ele estrutura as possibilidades, ele não dá um caminho único, ele não serve para isso, ele ensina o advogado como olhar para uma família, verificar se é o caso ou não, se serve ou não, e qual é a postura que ele deve adotar naquele momento da contratação e na sequência, porque ele passa a ser o responsável por uma família, pela assessoria de uma família, qual é a postura que ele deve adotar para entregar este produto jurídico que não é uma petição. Né? Mas arquétipos estruturantes é elevar muito a bola do que se tem na internet. São modelinhos assustadores que o que se tem verificado agora já há escritórios especializados em desfazer holding. Porque fez errado, fez mal feito, fez no caso em que não cabia, usou modelinho, vai dar problema. Aliás, essa prática, a gente tem visto até por outros profissionais, contador de confiança. Não, eu tenho um modelo de contrato aqui, e neste modelo de contrato tem tudo que você precisa e segue adiante tudo isso. Aliás, até mesmo para isso você tem uma solução, né, que é o manual de redação de contratos, estatutos. Pois é, mas o manual faz uma coisa que é diferente. Ninguém é Deus, ninguém vai começar tudo do zero. A gente precisa de um apoio, a gente precisa de um caminho. Só que o modelo fechado, ele foi pensado para uma coisa, ele é copiado para outra, e às vezes ele importa um problema que não existe. Isso é muito ruim. Então, o manual de redação de contratos, estatutos e acordos de sócios, ele faz um meio termo. Que meio termo é esse? São modelos, mas não modelos de contratos. São modelos de cláusula. Então, o advogado pode dizer: esta me serve, esta não me serve, esta corresponde ao caso, essa aqui não corresponde ao caso. A ajuda que nós oferecemos foi essa. Detalhe, ainda fizemos mais. Em cada modelo de cláusula, ele vem com númerozinhos chamando atenção para as variações possíveis. Por exemplo, aprovação por... Aí tem um sinalzinho lá, reticência, e o númerozinho. Você pode colocar a maioria absoluta, você pode colocar a totalidade. Se você coloca a maioria absoluta, você flexibiliza demais. Então, basta 50%. Mas a menor unidade acima de 50% do capital para aprovar. Se você coloca 100%, você engessa e torna extremamente difícil uma sociedade custosa de se desenvolver. Qual que é a melhor solução? Bom, pergunta para o sócio, conversa com o sócio, aqueles que vão e fala: olha, a gente pode adotar 50 mais 1, a totalidade, 60, 62, 65, 70, etc. Em todos esses livros, a gente conversa muito com o leitor que é um advogado, para recuperar a importância dele. O advogado precisa recuperar a sua importância. A sociedade não precisa de formulários. A economia brasileira não precisa de formulários.
Nós estamos patinhando numa série de coisas por falta de tratamento técnico, tratamento tecnológico. O advogado tem que oferecer soluções. E quantos leitores já comentaram comigo que, quando aceitaram o desafio esse que é renovado em estruturação jurídica de empresas, quando aceitaram o desafio de conversar com sócios em vez de oferecer um modelo, perguntar, olha, para venda de imóveis, basta o administrador, vocês vão querer que seja aprovado por quanto, etc. Olha, para garantia, hipoteca e etc., vocês vão querer, basta o administrador, vocês vão querer... Olha, então, você pega o índice do manual de redação, você praticamente tem um índice de uma conversa com o cliente. E a mesma coisa, o par e passo, né? A ideia do estruturação ela nasce em holding familiar, ela evolui para o manual de redação e ela se consagra nessa grande obra sobre o método advocatício de estruturar uma empresa. Então, quando você vai para uma reunião e mostra para o cliente que você não está vendendo para ele um formulário, que você vai montar para ele uma peça sob medida, haute couture, sabe? Alfaiate. Eu tenho esse vício dos alfaiates, médio, o ombro, não, para cá, etc. Ainda mais eu que tenho uma barriga representativa, o alfaiate faz um esforço para que ela seja bem acomodada. Então, quando você faz isso com o seu cliente, quando você dá a ele a oportunidade de desenhar com você, ele com a vontade, você com a capacidade tecnológica, a empresa dele, a sociedade dele, ele lhe valoriza. Aí, aquilo que o povo cobra, 1.000 merréis aí, 500 merréis, que é para copiar o modelo da internet, e ele olha para a internet, o cliente olha para ele, é tolo. Fala assim, olha aqui, advogado, me vendeu isso aqui por 500 merréis, 1.000 merréis, e tô olhando aqui na internet, é igualzinho, não tem nada diferente, só mudou o nome e os endereços. Na hora que o cliente observa que você atendeu às necessidades dele, que você atendeu ao que ele precisava, que você fez algo sob medida, o cliente valoriza. Ele está pronto a corresponder. E mais do que isso, passa a perceber que você é um ator fundamental para a continuidade do negócio. Na ideia de estruturação, está implícita a ideia de reestruturação. Eu queria que você comentasse também, Mamed, tem uma frase que você usa de que não há uma boa empresa sem uma boa estrutura societária. E você, outro dia, me ensinava que há duas faces da empresa. Aquela dos fatos que as pessoas vivenciam e olham e vê a fachada, e constitui a empresa e ela está funcionando. E a face de um complexo sistema de atos jurídicos que são realizados, que correspondem àquilo que a gente vê. O advogado precisa perceber, na hora que... Isso é o começo do livro, você pegou o primeiro capítulo. Na hora que o advogado vai ao mercado, ele precisa perceber uma coisa. O meu negócio, o meu negócio, o meu negócio. O negócio é um termo jurídico. Toda empresa pratica essencialmente atos jurídicos. Estruturar juridicamente uma empresa é estruturá-la para prestar adequadamente atos jurídicos. Olha que coisa interessante. Nós temos um vício, é curioso isso, né? Nós temos um vício em utilizar atos constitutivos enxutos, pequenos. E a gente acha que isso dá mais liberdade para o administrador e os sócios. Deixa eu lhe contar uma coisa. O que você não regulou no ato constitutivo, seja no contrato social, seja no estatuto social, está regulado e será regulado pela lei. Então, você não está com mais liberdade. Você está com menos liberdade. Você está renunciando a autorregulamentar-se para usar o que está na lei. E se não estiver na lei? Bom,
Se não estiver na lei e der algum problema, o juiz irá dizer como é que se aplica, como é que se resolve aquele problema ali. Chama-se comatação de lacunas jurídicas. Então, se eu, por acaso, renuncio ao poder de autorregulamentação, se eu, por acaso, renuncio ao meu poder de estruturar uma sociedade, eu estou aceitando o poder do Estado de me dizer é assim, é assado. Se eu não digo qual é o percentual que é necessário para alienação de imóveis, vai lá na lei, está resolvido. Eu renunciei. Qual é o grande barato? Ela está desembestando aqui o meu colarinho. Qual que é a grande ideia por trás de estruturação jurídica de empresas? Ele é essencialmente um livro sobre método de análise e método de atuação. Ele mostra que como a empresa é, por um lado, uma série de atos que são praticados, que as pessoas veem, vender, colocar em oferta, etc. Mas esse lado, o outro lado deles são atos jurídicos. Se eu atuo na estruturação jurídica, eu atuo, por consequência, na vivência negocial daquela sociedade, daquela empresa. Aí você vai falar, isso se faz como? Isso se faz essencialmente por algo que não nos é ensinado na faculdade de Direito, e é uma falha enorme, porque a faculdade foca no litígio. A nossa preocupação, na verdade, tem que estar na solução. E como é que eu vou fazer isso? Por meio de normas, por meio de plataformas normativas. E essas plataformas normativas se desenvolvem em 3 níveis diversos. Plataformas normativas primárias, eu vou falar por alto. Claro que não dá para tratar 229 páginas em 40 minutos. Plataformas normativas primárias, plataformas normativas secundárias e plataformas normativas terciárias. Uai, tudo isso? Sim! Tudo isso é aquilo que advogados deveriam estar oferecendo para as empresas ali fora. A possibilidade, ou é inevitável, de autorregulamentar-se pela plataforma normativa primária, que é o ato constitutivo, é o contrato social das sociedades por cotas, é o estatuto das sociedades por ações. A possibilidade de regular determinadas matérias na plataforma normativa secundária, também chamada de plataforma acessória, que são os chamados acordos de sócios ou pactos parasociais. Serve para muita coisa. É impressionante como serve e como as pessoas utilizam de uma maneira equivocada. Me dá um exemplo disso. Nós achamos que acordos de sócios servem essencialmente para cuidar de controle e administração. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você tem ali... Por que a gente fala de secundária? Porque neste nível normativo, e normas privadas, normas que o advogado redige, normas que o advogado pensa, normas que o advogado discute com o seu cliente, para ele ver, olha, o que você está precisando, isso, aquilo, outro. Nesse segundo plano, eu regulamento direitos e faculdades societárias. Então, eles são um segundo nível acessório ao do contrato social e do estatuto social para regular determinadas matérias. Para que isso? Por motivos variados. Esse segundo nível é divertido, porque ele pode ou não ser levado a registro. Então, eu escolho se aquela matéria será ou não colocada no registro público e, automaticamente, se ela será do conhecimento de terceiros, de qualquer um, e se ela se beneficiará ou não dessa ciência ficta que é própria do registro público. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma sociedade de 3 irmãos, contrato social está lá e etc., e eles regularam, num acordo de sócios, esposas, namoradas e filhos. Para que você vai colocar isso na junta comercial? Detalhe, o pacto é divertidíssimo, porque inclui até mesmo namoradas extraconjugais. Eles regularam ali, como eles estão à frente do negócio, tá? Então, não são simplesmente investidores, eles estão à frente do negócio,
E eles regularam punições, isso, aquilo, etc. Ninguém pode contratar a esposa, ninguém pode contratar, mesmo sendo casado, namorada, ninguém pode contratar filho, não sei mais do que. Por quê? Porque isso vira um escândalo, porque isso destrói a empresa, porque isso vai para a justiça do trabalho, porque isso dá indenização por dano, por uma série de motivos. Fizeram ali o regulamento entre eles, uma série de acordos, estabeleceram o que pode, o que não pode, etc. Você tem uma... não pode de jeito nenhum, pode. Eles podem deliberar por 100% a contratação de qualquer das pessoas, inclusive amantes. Se por acaso houver apoio de todos eles, pode ser contratado como seletista ou para prestador de serviço. Se isso não acontecer, não é e caracteriza falta grave. Se por acaso fizer. Isso você faz numa plataforma normativa secundária. Essas plataformas normativas secundárias, elas são extremamente úteis em empresas familiares, em holdings familiares e em todas essas situações em que eu preciso, que é recomendável disciplinar as faculdades societárias em duas camadas. A camada primária do ato constitutivo e uma camada acessória. Outro dia eu conversava com um colega que é professor e ele virou e falou: já entendi, eu acho que vai ser mais fácil. Para o caso que estava em comento, vai ser mais fácil colocar uma regulamentação genérica no ato constitutivo e regular isso num acordo de sócio com todos os sócios. Perfeito, é o uso da plataforma normativa secundária. O mais curioso é que eu estico o olho, é aquilo que o Lima Barreto fala, do olhar longo, determinadas coisas demandam um olhar longo. Eu estico o olhar, eu faço o meu olhar longo e eu percebo milhares de empresas que precisam disso. Milhares de empresas que poderiam evitar ações destrutivas, regulando determinadas coisas em plataformas normativas secundárias, com os cuidados que estão colocados no livro, com aquelas preocupações que estão colocadas, e, entretanto, esse produto não está disponível. O advogado não está mostrando que ele pode fazer isso. A advocacia empresarial é uma advocacia subestimada, faltam profissionais. E faltam principalmente profissionais que atendam a esses hiatos, essas falhas, essas faltas que nós temos. Como se não bastasse, há um outro mercado enorme que está crescendo agora, que é o terceiro plano, o terceiro nível de plataforma normativa, de regência normativa, de autorregulamentação normativa, que são as plataformas normativas terciárias, onde também se pode estruturar uma empresa. Detalhe, quando eu falo de grandes sociedades, quando eu falo de empresas negociadas na Bolsa, etc., todas elas têm os 3 níveis normativos. Todas elas têm uma... Quer dizer, todo mundo tem que ter uma plataforma normativa primária, salvo os empresários, e nós no livro temos uma sessão inteira falando sobre o grau 0 da estruturação, que é o do empresário, o registro do empresário, que é simplesmente uma ficha na junta comercial. Mas todas as grandes corporações estão usando desse poder de autorregulamentação, estão usando de serviços advocatícios para definirem as normas nos 3 níveis, primário, secundário e terciário, ou seja, a plataforma principal, a plataforma acessória e as plataformas, né? As plataformas acessórias e as plataformas terciárias, para fazer todo tipo de regulamentação. Vou sair da minha área para poder dizer isso. O excelente... eu não expliquei. Desculpa. A plataforma terciária, ela trabalha com a atuação empresarial. Ela já não precisa sequer do sócio, ela pode ser um ato da administração. Ela não atua no plano da regulamentação de direitos e faculdades sociais, societárias, mas ela trabalha no plano da regulação da atividade empresarial. Então, exemplo disso, o Código de Ética e Conduta, que entrou em moda com o nome de compliance, né? O povo aqui acha que é muito bonito falar inglês, então tem gente linkando, tem gente startando, tem gente fazendo de tudo e tem gente fazendo compliance, que, na verdade, é Código de Ética e Conduta, Código de respeito às normas na atuação empresarial.
é um exemplo de plataforma jurídica terciária. Mas eu vou dar um exemplo mais simples.